Ah, o halving do Bitcoin, ou como os defazeiros e os gringos diriam, halving do Bitcoin, não é mesmo? Falta apenas 11 dias para esse fenômeno acontecer no mercado, e isso aqui é um evento muito importante para o mercado cripto, justamente porque ele tem uma série de impactos, uma série de consequências que acaba levando para o mercado como um todo. Por isso que nesse vídeo de hoje você vai entender o que é isso, se você ainda não sabe, como o halving impacta o preço do Bitcoin, porque tem muita mentira, muita falácia que é contada por aí, como por exemplo que isso diminui a oferta como um todo de Bitcoins. Isso é uma grande mentira. Pô, Lucas, como assim? Fica comigo que eu vou te explicar o que de fato é o halving, o que acontece, qual é a consequência que ele leva para o mercado, os impactos que de fato podem vir a acontecer. E obviamente a minha expectativa de preço, até onde a gente pode chegar depois que o halving acontecer e como o mercado vai se desempenhar depois que ele acontecer, justamente para você conseguir aproveitar as melhores oportunidades. Então é só ficar aqui comigo, deixar o botãozinho aí no like, 2 segundinhos de graça, 1, 2, pronto, já deixou, já me ajudou aqui, muito obrigado. Se você está chegando aqui de paraquedas, prazer, eu sou o Lucas Amêndola, estou há mais de 4 anos no mercado cripto, surfando todos esses ciclos com muita excelência. Tá tudo público aqui no canal, a gente destruindo, acertando praticamente todas as nossas análises, tá bom? Então, só se inscrever aí para continuar recebendo esse conteúdo, clica no sininho para você receber as notificações. Então, dito isso, temos 11 dias até acontecer o halving. Se você está vendo esse vídeo um pouco depois, falta menos ainda para acontecer, então fica aqui comigo. Duas coisas importantes que é super importante de fato da gente entender sobre halving no Bitcoin. O Bitcoin ele não sobe do dia para a noite. Aconteceu o halving, prum, começa a subir. Não é assim que funciona, não é um botãozinho que você aperta ali e o mercado começa a seguir em alta. E 2, você não vai cortar Bitcoins do mercado, você não vai mexer diretamente na oferta como um todo do Bitcoin. Por quê? Porque é 21 milhões e vai ser 21 milhões para sempre, forever. Isso não muda. O que muda é o fluxo de entrada de novas moedas. Eu vou te explicar isso para você entender como um todo, tá? Como eu mencionei aqui, eu vou utilizar inclusive até mesmo um post que eu já fiz, que eu expliquei muito bem isso. O halving, ele é uma fórmula, essa fórmula que você está vendo aqui na tela, que está diretamente no código do Bitcoin. Essa fórmula aqui diz o quê? Ó, tá vendo esses 210 mil aqui? Ó? Esse aqui é o número de blocos, ou seja, onde a cada 210 mil blocos minerados na rede do Bitcoin, nós temos um corte de oferta, um corte de fluxo novo de Bitcoins vindo para o mercado, um corte na emissão de novos Bitcoins. E isso, meus queridos, normalmente acontece a cada 4 anos, devido à velocidade de bloco do Bitcoin, devido ao poder computacional que está sendo direcionado para a rede, uma série de fatores acaba impactando nisso. Ou seja, a fórmula nos diz que a cada 210 mil blocos, nós temos um corte no novo fluxo na emissão de Bitcoins que vem para o mercado. E isso normalmente acontece a cada 4 anos. Dito isso, entendemos o que é o halving, o corte na nova oferta, né, no fluxo de Bitcoins que vem para o mercado. É uma fórmula que está ligada diretamente ao código do Bitcoin, ela vai acontecer e justamente tem esse período de 4 anos, porque é a velocidade em que a rede vai trabalhando e com a dificuldade vai sendo ajustada ao longo desse tempo. Ok, agora, como isso impacta o Bitcoin? Por que o preço sobe? Por que nós temos essas consequências no mercado? E aqui, meus queridos, a gente vai analisar 2 fatores, que é o que pega aqui, é super simples e você já me escutou falar sobre isso, que é o quê? A lei da oferta e demanda. O que acontece quando nós temos esse corte no novo fluxo de entrada de Bitcoins no mercado? Primeiro de tudo, a demanda aumenta nesse momento. Por que nós estamos tendo um ciclo um pouco diferente agora? Porque uma demanda que nunca havia sido vista antes, a demanda institucional, está comprando absurdamente agora. Essa demanda mais alta a gente só via depois que o halving acontecia. Por quê? Porque era nesse momento que o varejo, a galera começava a ver as notícias. Nossa, o Bitcoin deu um halving, Bitcoin explodiu, Bitcoin começa a subir. Aí a galera entra em FOMO, o medo de ficar de fora, começa a comprar adoidado. O que está acontecendo agora? Esse fluxo de demanda, a nova demanda, chegou, só que não é diretamente do varejo ainda, como eu já expliquei para vocês trocentas vezes, mostrei bastantes gráficos nas últimas 2, 3 semanas. É o institucional, é o smart money, esses caras estão comprando agora. Teve um varejinho, teve um pouco do FOMO? Teve, mas a massa ainda não está diretamente no mercado, eles vão entrar, e normalmente entram quando?
quando o mercado começa a subir cada vez mais de forma exponencial. Por isso que as notícias de halving, esse corte de oferta no mercado, esse corte de novo fluxo, acaba tendo um choque aqui de oferta e demanda. Então, nós já temos tendo uma demanda absurda que fez com que o preço do Bitcoin decolasse. Então, a demanda é um dos primeiros pontos do halving. Ela aumenta. Só que nós já estamos tendo um aumento da demanda antes do halving acontecer, porque ETF de Bitcoin institucional chegou. Então, uma demanda que nunca havia sido antes vista, agora entrou. Só que ainda tem a outra demanda para entrar, que é justamente a demanda do varejo do público em geral. Então, isso aqui ainda vai acontecer. Por isso que a demanda, na minha sincera opinião, nesse ciclo vai ser muito maior. E como vocês sabem, não vai ter Bitcoin para todo mundo, porque entra o segundo ponto aqui, que é o quê? A oferta de Bitcoins no mercado. Aqui é um ponto muito importante para você prestar atenção. Como eu disse, não vai ter menos que 21 milhões de Bitcoins no mercado, vai ser 21 milhões e pronto, com a exceção das moedas perdidas. A carteira de Satoshi, beleza, tá queimada. As outras moedas que as pessoas perdem as chaves privadas e não conseguem mais acesso, tá perdida, tá na rede. Ele acabou de contribuir para a escassez da rede. Se você perdeu suas chaves privadas, não tem mais acesso aos seus bitcoins, perdeu os bitcoins, já era. Aquilo fica lá na blockchain, fica perdido até que você encontra as chaves privadas. E aí, isso está contribuindo para a escassez da rede. Hoje, nós temos em média de 14 a 15 milhões de bitcoins aí líquidos disponíveis no mercado. Os outros foram perdidos ao longo desses anos como um todo, mas é 21 milhões e vai ser 21 milhões. O que acontece nessa questão da oferta aqui? Nós temos, meus queridos e queridas, cada vez mais pessoas, long-term holders, comprando moedas e guardando. Comprando moedas e guardando. O que isso faz? Aumenta a escassez do ativo, porque eles não estão propensos a vender. Então você compra, guarda e não deixa ele líquido no mercado para você vender, a outra pessoa comprar e vender e ter isso aqui no mercado girando. Menos oferta, menos bitcoins estarão rodando, disponíveis para compra e venda no mercado. É estimado que hoje nós temos cerca de 1 a 2 milhões disponíveis em corretoras para compra e venda. Ou seja, é muito pouco. Não vai ter Bitcoin para todo mundo. E aqui entra o ponto principal. Essa demanda institucional está comprando, mas muito mais bitcoins do que está sendo emitido. Nós temos uma média de 900 a 1.000 bitcoins sendo emitidos por dia nesse momento agora. Depois que aconteceu o halving, daqui a 10 dias, essa emissão de 900 a 1.000 vai cair para 400 a 500 bitcoins emitidos por dia. Os institucionais estão comprando mais de 1.000 bitcoins por dia, ou seja, uma demanda muito superior à oferta que está entrando disponível aqui no mercado. Uma oferta, um fluxo de novas moedas que é muito menor do que já tem no mercado. Esse é o problema das moedas fiduciárias, que sempre vai ser, que é o quê? Nós já temos uma cacetada de reais no mercado, e o que o governo está fazendo? Inflacionando cada vez mais reais, jogando reais no mercado a uma taxa muito alta, às vezes mais do que já tem aqui no mercado, que foi o exemplo da Covid. Já tinha muito real no mercado, a galera imprimiu trilhões de dinheiro e jogaram isso no mercado de novo. O que aconteceu? Um fluxo maior do que eu já tenho aqui, inflação, vai inundar o mercado. É a mesma coisa se isso acontecesse com o Bitcoin. Imagine que de 1.000 moedas que nós temos sendo emitidas diárias, isso daqui fosse para 5.000. Pô, não ia ter esse choque de oferta e demanda. Por quê? Porque eu tenho um fluxo muito maior. Então, o que acontece no halving é que o fluxo fica cada vez menor. E isso é lindo, porque isso mexe diretamente com oferta e demanda. Então, de 1.000, vamos para 400. Institucional continua comprando esses 1.000 bitcoins, 800 bitcoins, comprando mais do que está sendo emitido no mercado. É óbvio que nós temos um choque de oferta e de demanda. Até então, nós só tivemos o choque de demanda do institucional. Ainda tem esse choque de oferta do fluxo para acontecer nas emissões de Bitcoin e tem a demanda do varejo para ainda vir. Então, esses são os 3 pontos super importantes para você entender essa consequência no preço do Bitcoin. Por que isso acontece? Por que o halving acontece? Por que nós temos essas consequências? Já deixou o seu like até aqui? Acho que você não deve ter de explicação, melhor que essa, eu gosto de aprofundar para que não fique desinformações aqui, tá? Porque é muito complicado falar que vai ter menos
oferta, vai ter menos bitcoins no mercado. Não, é 21 milhões. O que acontece é o fluxo que é cada vez menor e isso é maravilhoso, tá? Por que você, por exemplo, tivemos a crise do cobre há muitos anos atrás? Porque ao mesmo tempo que nós temos a demanda aumentando por cobre, a galera consegue produzir mais cobre. Então, você acaba passando a riqueza daqueles que estão comprando para a galera que está produzindo cobre. Por quê? Porque eles conseguem aumentar a oferta, conseguem aumentar o fluxo. Não dá para fazer isso com ouro, não dá para fazer isso com o Bitcoin, não dá para você aumentar o fluxo, tá? Esse é o ponto principal. Ok, dito isso, qual que é a magnitude do impacto no preço do Bitcoin? Se vocês estão aqui um pouquinho mais de tempo, se você está chegando agora, aproveita, já se inscreve aí no canal, não se esquece de fazer isso para você continuar recebendo os conteúdos de qualidade. Esse gráfico aqui é o estoque do flow que eu já havia mencionado. Quando eu havia mencionado que nós provavelmente chegaríamos a cerca de 60 mil dólares aqui no halving, falaram que eu era maluco. Por quê? Porque nós estávamos aqui ainda, em 40 mil, em 50 mil. E normalmente, como eu havia falado já em vídeos passados, nós chegamos ao valor justo do Bitcoin todos os halvings que nós estamos aqui, com exceção do primeiro, que era super, hiper volátil, aquele ciclo. Todos os outros nós chegamos ao valor justo, que é justamente essa linha tracejada quando o halving acontece. Nós chegamos no preço justo, onde estamos exatamente agora, aqui, ó, nesse preço justo aqui de 63 mil, que seria, claro, estamos um pouquinho mais alto, mas estamos nessa faixa. Por isso que você perceba aqui que todo ciclo que passa depois do halving, nós temos essa alta exponencial, e nesse caminho estamos aqui, a caminho dessa alta exponencial. Nos ciclos passados, o que aconteceu? No primeiro ciclo do halving aqui, lá em 2012, aqui 2013, nós tivemos uma alta de 9.300% depois que o halving aconteceu. O halving aconteceu justamente aqui, ó. No segundo ciclo, meus queridos e queridas, aqui em 2016, o fim de 2017, que o halving foi aqui em julho de 2016, depois que nós tivemos o halving, o Bitcoin subiu cerca de 3.118%, isso no segundo ciclo. No terceiro ciclo, nós temos justamente ele acontecendo aqui em maio de 2020 e depois dele que nós tivemos o super ciclo, onde o Bitcoin subiu cerca de 712%. Lucas, por que ele vai caindo? Vocês já entenderam isso, lei do diminishing returns, lei dos retornos decrescentes. Isso acontece com qualquer ativo. Por isso que eu falo que esse é um dos últimos ciclos exponenciais que teremos. Porque institucional está aqui, o smart money está aqui. Outra coisa que acontece depois que o halving bate na porta é a dominância do Bitcoin, que normalmente ela começa a cair. Por quê? Porque o halving ele é um dos últimos catalisadores de preço, de atenção para o Bitcoin, isso principalmente em outros ciclos. Agora temos Ordinals, temos NFTs, entre outras coisas que pode acabar ajudando o Bitcoin a manter um pouco essa dominância. O que nós temos aqui? A dominância caindo absurdamente. As linhas amarelas são o halving e o preço aqui é justamente a dominância caindo. Então perceba que caiu muito no primeiro ciclo, no segundo ciclo, desculpa. No terceiro ciclo também caímos absurdamente. E normalmente o que vem acontecendo? A dominância do Bitcoin tem um pico mais cedo. O pico anterior foi aqui em cima, o outro pico foi já aqui embaixo e o outro pico pode ser muito bem em 58%, que inclusive isso eu falei numa live, numa mentoria semanal para os DeFizeiros na semana passada. Perceba que se a gente traça uma linha aqui, ó, não vai ficar reta, vai ficar um pouco torta, mas essa linha vermelha aqui, ó, é como se fosse uma tendência de baixa, sendo rejeitado aqui e provavelmente começando a ser rejeitado aqui em 58%, 60%, para daí sim a temporada das altcoins vir destruir. Já fiz esse vídeo aqui na semana passada de quando as altcoins vão explodir de fato, então dá uma olhada aqui, separa para você ver depois, para você entender esse ponto como um todo. Por isso, meus queridos, não perca, dia 11 de abril. Essa vai ser a última vaga do DeFiverse que nós iremos abrir antes do halving, tá? Então, se você quer se tornar um DeFizeiro, investidor cripto de verdade, tá lá com a gente, com a maior e melhor comunidade cripto do Brasil,
é só você se inscrever no link que vai estar aqui no comentário fixado, fazer a pré-inscrição no DeFiverse, que no dia 11 você vai receber um e-mail avisando das vagas abertas e você pode vir se tornar um DeFizeiro antes do halving acontecer e todo esse ciclo de fato se desempenhar e você tá lá dentro sabendo o que fazer a cada segundo, a cada minuto que passa de mercado, porque lá sim você vai se tornar um investidor cripto de verdade, como um todo, aprender todo o mercado cripto, tá? E claro que eu vou dar uma aula gratuita antes para te ensinar a preparar aí a sua carteira com as melhores altcoins. E aí vem a pergunta, pô Lucas, mas esse ciclo, ele vai ser igual? Ele vai se repetir? E aquilo que eu sempre falo no bordão do mercado, a história, ela não acontece exatamente igual ela aconteceu na vez passada, mas a história ela rima. Os ciclos rimam, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, todos eles rimam, têm similaridades. Então esse ciclo pode se repetir? Ele é diferente? Eu acredito que ele é diferente em questões de magnitude, de impacto de preço. Por quê? Porque a demanda institucional nunca foi vista anteriormente. Por isso que nós batemos all-time highs, o preço mais alto antes do halving, coisa que a gente nunca fez. Por quê? Por causa dessa demanda que eu acabei de te explicar que chegou antes, a demanda institucional. Aqui nós temos justamente um gráficozinho, um gráfico simples, colocando os 500 dias de alta, bear market, acumulação e tudo isso. Nós estamos exatamente aqui, onde a gente acabou de quebrar o all-time highs. Lucas, por que o mercado lateralizou? Porque a oferta antiga, os investidores de longo prazo que estão vendendo seus bitcoins. Normalmente, quando nós batemos aqui, nós quebramos esse patamar de preço novamente no ciclo seguinte, nós damos essa retraída. Por quê? Porque a galera vende um pouco. Mas nós estamos aqui, no meio do bull market. Ainda tem toda uma alta exponencial para acontecer. Não se prenda nesse preço de 350k. Não tem como a gente saber. Não tem como a gente prever isso. Se a gente for de acordo com o modelo Stock to Flow, que foi justamente esse modelo aqui que eu mostrei para vocês, esse preço aqui, nesse valor mais alto, indica $400 mil, tá? Então isso acaba sendo muito otimista da gente acabar prevendo tudo isso. O que eu quero que você entenda é que ainda tem uma alta exponencial para de fato acontecer, movida pela lei da oferta e demanda e tudo isso que eu já expliquei para vocês até o momento. Pô, Lucas, mas o Grayscale tá vendendo. A gente teve essas semanas essas quedas porque tinha muita venda institucional. Sim, meus queridos, mas isso uma hora para, isso uma hora vai acabar, os especuladores vão embora, uma hora vai ficar sem bitcoins, uma hora não vai ter mais bitcoins para vender. Enquanto do outro lado da moeda, as compras vão continuar acontecendo. Por quem? Pelo mesmo smart money e pela mesma galera, pelo povo, pelo varejo. Olha esse gráfico aqui, a Grayscale vem vendendo praticamente todos os dias. 1 bi, 3 bi, 4 bi, 5 bi, 6 bi, 6, ela foi vendendo. E a BlackRock, ao mesmo tempo, foi fazendo o quê? Comprando a mesma ou se não maior quantidade de bitcoins. Comprando 2 bi, 3 bi, 3 bi, 4 bi e foi comprando. Enquanto a Grayscale está vendendo. Uma hora vai acabar a Grayscale. Entretanto, todavia, a BlackRock e outros institucionais vão continuar comprando durante o ciclo. E é isso que a gente tem que prestar atenção na demanda. Por quê? Porque isso aqui uma hora vai acabar. Os bitcoins da Grayscale, não dá para vender para sempre. Agora, a parte da compra vai ter demanda para absorver isso daqui. Pô, Lucas, vai ter retração no meio do caminho? Você está falando que a gente vai subir para a lua? Não é assim que funciona. No bull market, em qualquer ciclo de mercado, o mercado ele sobe assim e não sobe em linha reta. Então perceba que nós acabamos de ter uma retração no MVRV, nesse ponto aqui, onde normalmente nós retraímos, viemos buscar ponto mais baixo para depois de fato estralar. Estralamos depois e nesse momento agora estamos retraindo, pegar a força e daqui para cima estralar mais. E aí a gente tem a bull run de fato acontecendo. Outro fator que mostra isso é justamente esse próprio MVRV. Nós não estamos nessa margem vermelha ou nem sequer nesse patamar aqui de 6,5 ainda. Então ainda tem espaço para isso daqui bater e aí a gente chegar no topo do mercado. Aonde estamos no ciclo agora, Lucas? Estamos aqui, Perceba que aqui, o abril de 2021 é onde muitos consideram que foi o topo do mercado, aonde foi os topos antigos. Perceba que nós estamos aqui,
nessa flechinha preta, ó, 2024, ó, equivalente a dezembro de 2020, onde já tinha acontecido o halving. O halving ainda vai acontecer. Por isso que eu acredito que teremos um super ciclo. As médias que nós estamos caindo agora tá em médias do ciclo lá, ó, de 2016, 2017, que são quedas de até 30%, 35%. O ciclo que estamos agora é esse aqui, ó. A gente não teve quedas maiores do que 35%. Então, vamos ter quedas no meio do caminho, sim. Você deve estar preparado para as retrações de 20%, 25%, 30%. Pô, Lucas, não sei. Entra logo no DeFiverse então, porque lá os DeFizeiros sabem analisar corretamente, exatamente com indicadores, aonde eles devem estar fazendo as compras, aonde são as retrações, aonde é os retestes que eles devem fazer essas compras. A gente fez isso, família, ao vivo, nas lives do DeFiverse, na fase de fundo, na fase de acumulação, agora na fase de bull market também. Então lá tem tudo o que você precisa para se transformar em investidor de verdade e surfar não só esse ciclo, mas todos os outros. Do mesmo jeito que eu surfei todos os ciclos de mercado, com um método, com uma estratégia que deu mais dinheiro que o mercado. É isso que você precisa fazer, isso que um bom investidor faz. Ganha mais quando o mercado sobe e não perde e ainda faz mais dinheiro quando o mercado cai, que é justamente o que eu e os DeFizeiros fazemos dentro do DeFiverse. Lucas, o que justifica esse seu super ciclo parecido com 2016, 2017 aqui? Não só o ciclo do mercado cripto, mas também o macroeconômico. Olha a taxa de juros aqui. Olha para onde estamos caminhando. Aqui é o Fed pausando e depois derrubando juros. Aqui ele pausando e depois derrubando juros. Aqui ele pausando e depois derrubando juros. Pausando, derrubando juros. Pausando, derrubando juros. Estamos aonde? Estamos na fase da pausa. Ele vai baixar os juros uma hora, a economia não vai aguentar. E aí, o que vai acontecer, meus queridos e queridas, quando a gente tiver esses juros baixando aqui, ó? O capital que está em renda fixa vai começar a migrar para o capital de renda variável, vai vir mais dinheiro institucional ainda e vai vir mais dinheiro de estímulo do próprio governo. O que pode justificar essa queda, retração de 30%, 35% no meio do caminho? O Fed querer aumentar os juros, o Fed segurar ainda mais os juros se a gente tiver uma crise bancária. Esses são os catalisadores negativos que eu já venho falando para vocês já tem um tempo. Se isso acontecer, o que acontece? O dinheiro ele flui ainda mais. Por quê? Porque o Fed imprime dinheiro. O que aconteceu lá em março de 2023, quando o Signature Bank e o Silvergate e Signature Bank quebraram? Impressão de dinheiro foi a vela enorme que tirou a gente do bear market. Eu sempre falo isso para vocês. Hoje, nós ainda não estamos tendo impressão monetária, nós não estamos tendo estímulo de dinheiro no mercado. Se tiver quebradeira, esses juros ficando mais altos, a macroeconomia funciona assim, vai ter impressão de dinheiro, vai ter estímulo. E o que acontece com o mercado com estímulo de dinheiro? Isso aqui acontece, meus queridos, bull market, alta, bull run. Olha o dinheiro sendo impresso, essas barrinhas azuis. Aonde? Bull market. Esse outro aqui, quando começou a impressão maior. Aonde? Bull market. Ciclo passado, bull market, dinheiro sendo impresso a rodo da Covid. Nesse momento estamos aqui, ó. O estímulo ainda não começou. O quantitative easing ainda não começou. Vai começar e vai chupar esse ciclo até patamares mais altos. Por quê? Porque é o fluxo do dinheiro. É assim que a coisa funciona. Entendeu, meus queridos e queridas? Agora, para fechar, qual seria o preço do Bitcoin? Temos modelos que explicam que no dia 10 de maio isso daqui vai estar 116 mil dólares e tudo mais, que ele vai engatar outra barra dessa daqui de cerca de 91% nos próximos dias depois do halving ali, um mês praticamente depois do halving, né? Não sou Bidu, não tenho bola de cristal, não tem como saber. Mas o que eu olho, olhando para a escala logarítmica do Bitcoin em ciclos passados e tudo mais, ó, um ciclo aqui, o outro ciclo aqui, eu estimo que pelo menos nessa linha azul nós chegaremos. E essa linha azul mostra o preço do Bitcoin de cerca de 200 mil dólares, que é o que tem a ver com as 3 vezes do topo anterior, com o ciclo de mercado como um todo e tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Pode chegar a esse preço? Pode, mas pode chegar mais, pode chegar menos. Isso daqui é o que a gente vai ter que avaliar conforme o mercado vai andando. Não é só olhar uma linha gráfica, é olhar tudo. É o contexto macroeconômico, é o contexto do mercado cripto, é análise fundamentalista, é análise on-chain, análise social que mostra que o varejo ainda não está aqui e análise gráfica. São 6 pontos que a gente olha, conflui para tomar uma análise,
uma decisão mais assertiva. É isso principalmente que você aprende dentro do DeFiverse, analisar todos esses pontos, fazer justamente o que eu faço aqui. Por isso não perca a aula que eu vou dar no dia 11 de abril, antes de abrir as vagas do DeFiverse. Se fazer sentido para você depois, já sabe que você vai estar na maior e melhor comunidade cripto do Brasil. Dito isso, meus queridos e queridas, eu acho que chegamos a um ponto que a gente vai conseguir surfar muito bem esse ciclo de mercado. Desejo muito sucesso para todo mundo. Por favor, mantenha a calma, a paciência, sem fomo, estuda o mercado, porque o bull market é mais difícil do que bear market. Porque é em bull market que as pessoas ainda perdem dinheiro, por não saber aproveitar as oportunidades, sair cedo na hora, querer entrar tarde depois, e aí o ativo começa a cair. Tá? Espero que esse vídeo vocês tenham gostado, compartilha com um amigo para ele entender como funciona o halving de fato e quais são, né, as consequências e como o preço é impactado, fechou? Não esquece de deixar o like antes disso aí se você não deixou, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e faz sentido para você, que eu vejo você na quarta-feira com muito mais conteúdo. Toda segunda e quarta e sexta nós estamos aqui. Ótimos lucros e até a próxima!